Fala pessoal, um vídeo um pouquinho diferente aqui da pegada que a gente está fazendo nesse tutorial. Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma máquina virtual aqui utilizando o Ubuntu 20.04, beleza? Eu tô fazendo esse tutorial só porque eu preciso realmente criar essa máquina e resolvi, por que não compartilhar, né? Se alguém precisar disso, eu uso muito máquinas virtuais para criar tutoriais, mas se você estiver trabalhando com programação e precisar de algum servidor, de alguma coisa, é melhor você utilizar o Docker, tá? Nesse momento aqui, a gente vai criar uma máquina virtual instalando todo o sistema dela aqui pra gente testar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, ó. Eu vou ter o VirtualBox instalado aqui, né, na máquina, é claro, porque a gente precisa do VirtualBox. Eu vou deixar o link na descrição para você baixar e instalar aí no seu computador. E daí, inicialmente, você não vai ter essas máquinas virtuais que eu tenho aqui. É claro, provavelmente seu VirtualBox vai estar vazio. Mas inicialmente você vai clicar em novo aqui no caso, e daí você vai escolher aqui qual que é o sistema operacional. Geralmente, quando você digitar o nome aqui no caso, ó, Ubuntu 20.04, ele já seleciona para você qual que é a versão que você vai usar aqui, né? Se ele não encontrar, você pode selecionar aqui a versão. Assim ele vai se adaptar melhor à máquina virtual que você está criando, beleza? Como eu estou instalando o Ubuntu de 64 bits, geralmente eu vou deixar na opção que ele seleciona aqui mesmo, beleza? Essa pasta aqui, ó, da sua máquina virtual, é na onde você vai criar os snapshots da máquina virtual. É muito interessante você ter essa máquina virtual, porque, por exemplo, se você quiser fazer uma alteração no sistema e antes de fazer essa alteração você tirar um snapshot e daí se der algum problema você voltar esse snapshot, a máquina volta realmente do jeito que estava anteriormente, beleza? Então essa pasta aqui eu não vou mexer nela, mas na hora que eu for salvar o disco virtual, que ocupa muito espaço, eu vou salvar isso em um outro HD, em uma outra partição do meu computador, beleza? Então aqui eu não vou mexer em nada, só vou colocar o nome do sistema, eu vou deixar aqui a máquina virtual sendo criada, o tipo é Linux, porque eu vou instalar o Ubuntu, e a versão é Ubuntu 64 bits, beleza? Passando aqui, esse computador que eu estou utilizando, ele tem 32 GB de memória, beleza? Nesse caso em específico, eu posso criar uma máquina virtual até na parte verdinha aqui, se eu quiser, mas não tem nenhuma necessidade. Eu vou colocar aqui uns 8 GB de memória e eu acho que ainda vai sobrar, beleza? Você pode colocar bem menos que isso aqui para você. Isso quer dizer a quantidade de memória que a sua máquina virtual vai poder consumir dentro da sua máquina. Beleza, feito isso aqui da memória, a gente vai continuar. Eu vou criar um novo disco virtual. Se você tiver uma máquina virtual existente, você pode utilizar um disco, ou então você pode não acrescentar. Essa opção que eu nunca utilizei, por isso que eu dei uma pausinha aqui no caso para te falar. Mas eu vou sempre criar um novo disco, ou então utilizar um disco existente. E daí eu vou continuar aqui, vou dar criar, daí ele vai abrir essa telinha para eu criar o disco virtual dessa máquina aqui no caso. Vou dar continuar. E aqui eu vou deixar dinamicamente alocado aqui. Se você tiver certeza do tamanho que você quer para o disco, você pode colocar tamanho fixo aí, esse disco vai ser exatamente do tamanho que você criar. Beleza? Eu vou dar um next aqui. Aqui sim eu vou modificar onde eu estou criando esse disco virtual, porque é aqui que vai consumir muito espaço em disco. Porque eu vou deixar aqui pelo menos uns 15 GB para o Ubuntu, aqui no caso para instalação. E aí eu vou mudar o local, vou mudar para uma outra partição, não vou deixar nessa partição aqui. Então vou vir aqui em outros locais, no meu computador, claro, né? No seu computador você vai colocar onde você quiser. Deixa eu voltar aqui, é nessa partição que eu quero, de 262 GB. Vou abrir ela aqui e vou vir em livre, que é onde estão as outras partições dessas outras máquinas aqui. Então vou deixar aqui, eu vou chamar essa máquina de Ubuntu 20.04.2 aqui, tá? E aí eu vou salvar, ele vai criar o meu disco de 15 GB aqui no caso, eu vou dar criar e aí a máquina está criada. Deixa eu só alterar porque aqui ficou Ubuntu 20.041 e Ubuntu 20.042. Eu quero essas duas máquinas porque eu quero fazer comunicação entre elas. Beleza? Então eu vou mudar algumas configurações. Eu vou abrir configurações, vou colocar aqui que é a Ubuntu 2 aqui no caso. Vou vir aqui no sistema, vou deixar a memória base como estava. Processador, eu posso deixar, sei lá, esse computador aqui, ele tem 12 CPUs virtuais, né, no caso aqui, não são 12 CPUs aqui. Mas eu vou deixar uns 4 aqui para essa máquina. Você pode deixar um só, que funciona tranquilamente. Vou deixar uns 4 aqui só. E aqui eu não vou mexer em nada. Aceleração não vou mexer em nada. Deixa eu voltar aqui. Aqui, como eu estou utilizando
não vou mexer, eu vou deixar o padrão aqui. No monitor aqui, eu vou meter mais memória aqui também no monitor. Novamente, eu tô fazendo isso porque essa máquina sobra um pouquinho. Então dá para eu colocar mais coisas aqui. Beleza? Então, se a sua máquina tiver menos recursos ou mais recursos, você pode pôr mais coisas ou menos coisas aqui no caso, tá? Eu vou deixar isso aqui tudo assim, aqui tá tudo certo. Armazenamento aqui, eu vou colocar a imagem do Ubuntu aqui pra gente já botar e já começar a instalação do Ubuntu. Então, eu vou colocar aqui, isso daqui, eu vou escolher um disco óptico virtual, que é uma imagem, uma ISO, né, no caso. Aqui no caso não vai ser isso que eu vou fazer, eu não vou escolher, eu não vou criar aqui no caso, eu vou escolher uma do meu computador aqui. Eu vou vir aqui em externo, em algum local aqui que eu não lembro onde, acho que em backup, SO, eu tenho Ubuntu aqui, 20.04, então eu já baixei a imagem do Ubuntu. Eu vou deixar também download para você, se você quiser baixar o Ubuntu, é claro. Se você for instalar e não tiver essa ISO aqui, você precisa baixar ela, né? E aí, beleza, feito aqui. Aqui tá tudo certo. Outra coisa que eu quero fazer muito importante, como eu quero fazer comunicação entre essa máquina e essa máquina, eu vou usar a placa de rede desse computador como bridge, beleza? E aí essa máquina virtual vai entrar na minha rede aqui mesmo, a rede daqui da minha casa mesmo, ok? Essa aqui já tá como bridge, então aqui eu vou colocar como placa em modo bridge, e daí eu vou selecionar qual placa que eu quero aqui. Você vê que tem várias coisas aqui de Docker, de bridges aqui do Docker, é tudo do Docker aqui. Essa bridge aqui é um compartilhamento, eu acho. Isso aqui é a placa de rede mesmo. Eu quero compartilhar com a minha rede Wi-Fi desse computador aqui. Beleza, feito isso aqui, eu não preciso de mais nada, vou dar um OK, e daí eu vou dar iniciar. Assim que a gente inicia, ela abriu aqui no outro monitor, assim que a gente inicia aqui no caso, ele tá falando que a minha imagem aqui tá inacessível. Deixa eu ver por quê aqui, ó. Deixa eu cancelar, vou fechar aqui. Eu não vou cortar essa parte do vídeo, porque eu quero que você também entenda por que ele não conseguiu acessar essa imagem aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho esse Live CD. Será que eu tenho que marcar esse aqui? Esse aqui não é IDE. Tá certo. IDE. Deixa eu escolher de novo aqui, ó. Escolher um... Deixa eu dar uma conferida. Vou tirar, vou vir aqui em escolher uma imagem de disco. Não escolher, né? Vamos escolher mesmo. E aí eu vou selecionar o Ubuntu aqui novamente, tentar entender o porquê que ele não está conseguindo acessar, vou dar um OK e vou pedir para acessar de novo. Loucura é fazer a mesma coisa e achar que vai mudar alguma coisa, né? Mas realmente mudou aqui. Eu fiz a mesmíssima coisa e agora parece que ele vai botar. E aí, isso aqui vai levar um tempinho, certo? Eu vou fazer a instalação do Ubuntu toda com você aqui, beleza? Mas eu vou cortar essas partes aqui onde ele fica pensando aqui, porque leva um certo tempo aqui, beleza? Então já a gente volta e continua com esse tutorial aqui. Voltando aqui depois de meia hora, é porque ele testa aqui a imagem que a gente está utilizando para dar o boot, ele faz o teste, o próprio Ubuntu, tá? Então você deixa ele testar para você não ter erro lá no meio da instalação. Beleza? Então eu deixei ele testar, demorou bastante tempo, demorou uns 10 minutinhos mais ou menos. E daí aqui você cai nessa tela, eu não mexi em nada, tá? Então aqui eu vou abaixar aqui e vou escolher português do Brasil. Beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é deixar em português. Se você gosta de inglês, deixa em inglês. E daí eu tenho duas opções. Eu posso experimentar o Ubuntu aqui e eu posso instalar o Ubuntu. Se você quiser experimentar, você pode clicar aqui e testar o Ubuntu aqui no Live CD aqui do próprio Ubuntu mesmo. Se você não tiver com tempo para isso, você vai vir aqui, clicar em instalar e aí ele já vai começar a instalação aqui pra gente, beleza? Ele vai me perguntar um monte de coisas. Você tá vendo que essa tela aqui tá pequenininha, a gente já vai resolver isso. Eu acho que nem tem como eu resolver isso antes de instalar. Deixa eu mexer aqui na tela pra ver. Eu acho que ela não vai mudar, mas aqui, ó, depois que ele instalar, a gente vai resolver para ele redimensionar a tela dinamicamente aqui pra gente. Eu vou deixar o meu teclado aqui, a BNT2, então eu vou deixar isso aqui selecionado, que já veio aqui. Se você quiser testar, você pode digitar alguma coisa aqui, por exemplo, atenção é uma palavra que costuma dar problemas aí em teclados, né, no caso, porque a gente precisa do cedilha e do acento, então sempre testo com essa palavra aqui. E daí, aqui já tá tudo certo, só que eu não consigo ver aqui, ó, a telinha, tá vendo aqui que tem um continuar aqui, ó? Então por isso que eu arrastei ela aqui dessa maneira, beleza?
Se você não estiver vendo continuar, é só você arrastar a telinha para cá. Daí eu dou um continuar aqui. Daí a gente vai fazer outras coisas aqui. O que eu preciso de fazer? Aqui ele está me perguntando se eu quero instalar o Ubuntu normal ou se eu quero uma instalação mínima. Eu, particularmente, se for a sua primeira vez, deixa a instalação normal. Mas eu, particularmente, eu gosto de deixar a instalação mínima. Não gosto nem que ele baixe as atualizações enquanto ele instala. Porque depois eu vou fazer isso tudo manualmente. Mas é interessante você deixar até essas duas coisas aqui marcadas para ele baixar softwares de terceiros, por exemplo, para sua placa de vídeo, para os seus drivers, coisas de terceiros que não é da Canonical. E no caso aqui, deixa a instalação normal. Eu vou fazer a minha instalação normal, então vou desmarcar tudo aqui e vou deixar a instalação mínima aqui, porque depois eu vou instalar do jeito que eu gosto aqui. Beleza? E daí aqui eu vou dar continuar, não sei se tem mais telas aqui pra gente ver, vamos ver. Porque se for já começar a instalação, aí eu vou pausar e aí a gente vai ter que aguardar. Beleza, aqui ele tá me perguntando um negócio interessante. Você quer que apague o disco inteiro ou você quer particionar o disco manualmente? Como isso aqui é uma máquina virtual, eu não vou perder tempo particionando essa máquina aqui. Eu vou deixar ele fazer do jeito que ele quiser fazer aqui, beleza? Mas se fosse num computador normal e você tivesse provavelmente um outro sistema operacional em dual boot com o Ubuntu aqui, eu já fiz um tutorial enorme sobre isso, tem muito acesso. Vou deixar também na descrição para você. Se eu esquecer dessas coisas que eu tô falando, porque eu vou deixar na descrição, você me lembra que eu coloco. E daí, aqui apagar o disco inteiro, eu não vou particionar nada, então eu vou deixar selecionado isso aqui e vou continuar. Beleza? Então vamos dar instalar aqui agora. Daí ele tá me falando o que ele vai fazer, ó, que ele vai criar uma partição, como, não sei o que é isso, mas ele vai criar uma partição, acho que deve ser para swap, né, e uma outra partição aqui para o sistema mesmo aqui, este 4, esse aqui é o formato da partição. Eu vou deixar assim mesmo, vou dar um continuar aqui. E daí vamos ver se tem mais tela. Eu acho que tem mais duas telinhas aqui. Agora que eu tô olhando isso aqui, eu acho que isso aqui são as telas que vão aparecer pra gente. Porque ele tem que me pedir ainda meu usuário, a minha senha. E eu acho que só. Eu acho que não tem mais nada pra ele me pedir aqui não. Eu achei que era só isso, mas aqui ele tá me pedindo meu time zone. Isso aqui, se você clicar aqui, ou se você começar a digitar um nome aqui de um time zone aqui que você tiver, você pode mudar. Vou deixar aqui em São Paulo mesmo, porque eu tô em Minas Gerais e é o mesmo fuso horário aqui no caso, então eu vou deixar aqui, né? Se você tiver em um fuso horário diferente, é só marcar aqui. Beleza? Eu vou deixar aqui em São Paulo, beleza. Vou dar continuar. Agora sim ele vai pedir meu usuário e senha. Coloquei duas senhas aqui, você tá vendo que essa senha não é boa, tá vendo? Então você pode escolher uma senha mais forte ainda do que isso. Eu vou mudar isso aqui, porque eu acho que a outra máquina virtual que eu tenho, que é essa daqui, eu acho que ela tem esse mesmo nome aqui. Então eu vou colocar só um 2 aqui, só pra diferenciar da outra ali, pra não ficar com duas máquinas com o mesmo nome na rede aqui. Eu vou continuar. Agora sim, agora ele começou a instalação e isso aqui agora deve levar um bom tempo, beleza? Aí, assim que terminar, a gente continua aqui. Eu vou te mostrar como resolver o negócio da tela aqui pra gente. Bom, terminada aqui a instalação, ele vai aparecer essa telinha aqui pra você, se der tudo certo, né? Aqui eu vou pedir pra ele reiniciar, porque acabou a instalação mesmo. E ele automaticamente ele vai te pedir para você tirar o CD de instalação que você colocou, o pendrive, boot, qualquer coisa, mudar o boot da BIOS, né, no caso. Mas aqui ele já faz isso automaticamente pra gente. Então se eu der Enter, agora ele já vai voltar com a máquina instalada aqui. Beleza? Então isso aqui que você tá vendo rodar aqui já é a instalação mesmo aqui. E daí eu vou entrar na máquina aqui e vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu faço é atualizar os pacotes todos aqui. Lembra que lá na instalação a gente falou que a gente não queria que ele fizesse a instalação de pacotes, a atualização. Então a gente queria uma instalação mínima. Então nesse caso aqui eu vou só ignorar isso aqui, vou dar próximo, nem sei o que é isso aqui. Vou dar não enviar informações. Isso aqui é interessante, ó. Como você está trabalhando com alguma coisa open source, é interessante que você permita que a Canonical, por exemplo, recolha informações, se não for informações pessoais suas, né? Só informações de crash da máquina, para eles poderem melhorar o sistema, é interessante deixar aqui para visualizar.
Beleza, vamos continuar. Aqui ele tá falando de alguma coisa de serviço, de localidade. Depois eu vou configurar isso tudo aqui, tá? Eu vou só passar aqui, ó, pra gente já começar a corrigir os probleminhas aqui. Não no terminal, aqui no caso. Aqui no terminal eu vou digitar sudo apt update. A primeira coisa que eu vou fazer, ele vai pedir a minha senha, que é aquela senha que eu cadastrei lá no inicinho, na instalação lá, né, que é a senha do meu usuário. E daí ele vai começar a atualizar os pacotes aqui, ó. Na verdade, para isso aqui ele só vai atualizar as listas de pacotes. No caso aqui, para a gente atualizar mesmo os pacotes, a gente digita sudo apt upgrade aqui no caso. E daí ele vai me confirmar se eu quero instalar esse monte de coisa, porque ó, ele vai baixar 222 megas aqui, ele vai instalar todos esses pacotes aqui que você está vendo aqui. Tem um monte de coisa aqui. Beleza? Eu vou dar sim, porque realmente eu quero atualizar tudo aqui, e aí assim que terminar a gente volta aqui para instalar algumas coisas só para a gente resolver o problema da largura da tela aqui. Terminada aqui a nossa instalação, atualização, né, na verdade, agora eu vou instalar algumas coisas aqui. Então eu vou fazer sudo apt install, e daí eu vou instalar umas coisas que praticamente a maioria dos tutoriais vai te pedir para você instalar, e eu vou precisar de algumas delas aqui. Então eu vou instalar o build essential, vou instalar o GCC, make, perl, o DKMS e o curl, beleza? Uma coisa também, aqui ó, você tá vendo que ele vai baixar 144 megas aqui, então eu vou ter que dar sim de novo e vou deixar ele instalar essas coisas aqui. Uma coisa que eu tava te falando antes aqui, antes de começar essa instalação aqui, que eu gosto de instalar também, se você não quiser não precisa, mas eu gosto de instalar o git também. Sudo apt install git aqui, porque já deixo tudo pronto, porque eu presumo, quando eu vou utilizar um computador com Linux, que já tem o git, daí eu digito, aí eu tenho que instalar, é bem chatinho, então já deixa ele instalar, é bem rapidinho aqui, e daí agora a gente já parte para resolver o problema da tela aqui. Então o que a gente vai fazer? Aqui ó, a gente já atualizou, tá? Então pode aparecer isso aqui, mas a gente já fez essa atualização, então eu vou só fechar isso aqui, e daí aqui na máquina virtual, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir em algum local aqui, você tá vendo que esse é o tutorial mais improvisado da história aqui, né? Aqui ó, dispositivos, eu vou colocar em inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Você pode instalar isso via apt também, mas aqui como já tá aqui, eu já vou clicar aqui, já vai aparecer isso aqui, eu vou dar executar e daí ele já vai começar a instalação. Aqui ele vai te pedir a sua senha, você coloca a sua senha e daí ele já vai começar a instalação aqui dos adicionais para convidados. E daí a gente vai resolver o probleminha da tela aqui, beleza? Isso aqui leva um tempinho, assim que terminar a gente já volta aqui para ver isso daqui. Beleza, terminado aqui, agora o que a gente pode fazer é pressionar qualquer coisa para sair dessa tela e reiniciar a máquina aqui agora. Então agora é o momento da verdade, porque agora ela já tem que voltar com a tela tendo a possibilidade de expandir. Quando a gente mexe aqui, ó, ela vai mudar de tamanho. Você vai ver aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó, só que quando eu tiver iniciado a máquina. E daí, assim que eu loguei, ó, se eu fizer isso aqui, ó, você vê que ela muda de tamanho aqui, ó. E aí agora eu tenho uma máquina virtual que eu posso usar aqui, ó. Então é isso, pessoal. A gente tem agora uma máquina Ubuntu funcionando aqui, e aí você pode instalar o que você quiser, beleza? Eu vou deixar esse tutorial aqui assim, até porque eu só queria mostrar a instalação, porque eu realmente precisava fazer essa instalação. Esse tutorial foi super improvisado aqui, mas eu espero que você tenha gostado. E a gente se vê no próximo. Grande abraço!